Imagine uma cidade onde o luxo era absoluto, o prazer não tinha limites e a corrupção reinava sem restrições. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades prósperas, eram verdadeiros centros do excesso, onde tudo era permitido e nada era proibido. Quem olhasse de fora via riqueza, festas e grandiosidade, mas por dentro o caos era absoluto. Violência, exploração, injustiça. Um lugar onde o certo e o errado foram distorcidos até não restar mais nada além da degradação total. Mas será que tudo isso foi apenas um mito? Ou há lições profundas enterradas nas cinzas dessas cidades? O que fez Sodoma e Gomorra se tornarem o símbolo máximo da decadência humana? E, mais importante, será que o mundo de hoje não está mais parecido com aquelas cidades do que imaginamos? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre tudo. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades comuns, eram o verdadeiro paraíso para quem buscava prazer sem restrições. Festas extravagantes, banquetes intermináveis, templos que promoviam rituais bizarros, tudo estava disponível para quem tivesse fome de excessos. O luxo era tamanho que até os visitantes se perdiam no brilho da opulência. Mas por trás da cortina dourada escondia-se uma sociedade apodrecida pela corrupção, onde os poderosos manipulavam tudo em benefício próprio, e a moralidade era vista como uma piada. Quem tinha dinheiro vivia como rei, quem não tinha era tratado como um nada. A desigualdade era brutal, e a busca desenfreada pelo prazer levava muitos a explorarem os mais fracos sem nenhum remorso. O certo e o errado eram conceitos maleáveis, distorcidos para servir aos interesses daqueles que governavam. Se alguém tentasse questionar essa realidade, rapidamente era silenciado, ridicularizado ou até pior. A cidade parecia funcionar como um grande teatro, onde a liberdade era apenas uma ilusão e a justiça, um espetáculo manipulado pelos mais influentes. Mas a luxúria tem um preço, e Sodoma e Gomorra estavam cada vez mais próximas de descobrir isso. Enquanto as festas continuavam e a corrupção se espalhava como uma praga, poucos percebiam que aquele ciclo de decadência já havia levado outras civilizações ao colapso. O comércio prosperava, o ouro circulava, mas será que toda essa riqueza realmente significava algo quando construída sobre um alicerce de ganância e exploração? O comércio em Sodoma e Gomorra era um espetáculo à parte. Mercadores vinham de todas as partes para negociar especiarias raras, tecidos finos e pedras preciosas. O ouro fluía como um rio, criando uma sociedade onde a riqueza não era apenas um privilégio, mas um símbolo de status absoluto. Quem detinha poder financeiro tratava os outros como meros servos, enquanto os pobres eram desprezados, jogados às margens da cidade sem qualquer perspectiva de ascensão. Não havia espaço para a compaixão, apenas para aqueles que sabiam como engordar suas bolsas de moedas. A arrogância dos ricos era tamanha que acreditavam estar acima de qualquer consequência. Cercavam-se de luxo, erguiam palácios com colunas imponentes e realizavam banquetes diários, apenas para ostentar. Se um faminto se aproximasse, recebia apenas olhares de desprezo ou, na melhor das hipóteses, restos jogados ao chão. Para os poderosos, a miséria era invisível, um detalhe incômodo que preferiam ignorar. Os pobres não eram apenas marginalizados, eram vistos como culpados por sua própria condição, como se a pobreza fosse um castigo por não terem a ambição necessária para vencer. Mas a história ensina que civilizações que ignoram os mais fracos cedo ou tarde caem. Enquanto os comerciantes continuavam a lucrar e os poderosos se perdiam em sua arrogância, o tecido social se deteriorava lentamente. O dinheiro ainda circulava,
Os negócios floresciam, mas algo invisível estava se quebrando. Quando uma cidade constrói sua grandeza sobre a exploração, o próprio chão sob seus pés se torna instável. O luxo e a riqueza podem cegar, mas será que poderiam protegê-los do que estava por vir? Sodoma e Gomorra eram verdadeiros monumentos à ostentação. Suas ruas eram ladeadas por edifícios suntuosos, templos gigantescos e mansões adornadas com ouro e marfim. A arquitetura era uma prova do poder e da opulência de seus habitantes, uma tentativa de imortalizar sua grandeza através das pedras. Mas a beleza das construções escondia algo muito mais sombrio. Por trás das fachadas impressionantes havia um mundo de injustiça e corrupção, onde os fracos eram esmagados sem piedade. Para quem observava de fora, as cidades pareciam prósperas. Para quem vivia nelas, a realidade era bem diferente. Os tribunais, por exemplo, estavam entre os edifícios mais imponentes, mas justiça era a última coisa que se encontrava ali. Leis existiam apenas para favorecer os poderosos, e os pobres não tinham qualquer chance de se defender. Quem detinha influência podia comprar veredictos, manipular julgamentos e sair impune de qualquer crime. Um comerciante bem relacionado poderia tomar as terras de um pequeno lavrador sem o menor esforço. O ouro falava mais alto que qualquer evidência, e quem ousasse questionar o sistema era silenciado de maneira brutal. A moral da cidade seguia o mesmo padrão. Enquanto os nobres realizavam banquetes luxuosos e exibiam sua riqueza, crianças perambulavam pelas ruas, esquecidas e famintas. A compaixão era vista como fraqueza e a solidariedade como uma ameaça ao modelo social que beneficiava os mais fortes. Para os cidadãos de Sodoma e Gomorra, a única lei que realmente importava era a do próprio interesse. Mas uma cidade que ignora seus próprios alicerces cedo ou tarde começa a ruir. O prazer era o Deus supremo de Sodoma e Gomorra. Festas intermináveis se estendiam por dias, regadas a vinho, música e excessos de todo tipo. Os ricos se entregavam sem limites a banquetes extravagantes, onde a comida era tão abundante que muito do que não fosse consumido era simplesmente jogado fora, enquanto do lado de fora dos palácios os famintos rastejavam por migalhas. O lema da cidade era simples: viva o agora, aproveite o máximo, pois nada mais importa. E quem ousasse discordar era visto como um tolo ou um inimigo da diversão. Nos templos, os rituais iam além do luxo e mergulhavam na degradação. Cerimônias religiosas se transformavam em encontros hedonistas, onde os fiéis buscavam êxtase espiritual através de orgias e práticas moralmente duvidosas. A sacralidade havia sido substituída pelo desejo, e a crença tornou-se uma desculpa para alimentar as próprias vontades. Para os habitantes, isso não era corrupção, mas sim liberdade, uma ilusão que os cegava para a realidade de sua própria decadência. Mas o que acontece quando uma sociedade se rende completamente aos impulsos? Quando o prazer se torna a única bússola, valores essenciais desaparecem. As famílias se dissolviam, amizades eram descartáveis e alianças duravam apenas enquanto eram convenientes. O próprio tecido social se corroía e a cada nova festa, a cada novo excesso, as cidades se aproximavam cada vez mais de um ponto sem retorno. O caos era a única lei em Sodoma e Gomorra. As ruas eram governadas pela brutalidade, onde os mais fracos não tinham qualquer direito e os poderosos faziam o que bem entendiam. Assassinatos, roubos e agressões eram comuns, mas ninguém se importava, pois a justiça favorecia apenas os ricos e influentes. Os juízes eram corruptos, vendiam sentenças por ouro e zombavam daqueles que buscavam por equidade. Não existia proteção para os vulneráveis, e qualquer tentativa de defender os inocentes era vista como fraqueza, ou até mesmo uma afronta ao sistema. A violência
não se limitava ao crime. Era um espetáculo. O sofrimento alheio era um entretenimento perverso para muitos. Escravos eram torturados publicamente por diversão, lutas até a morte aconteciam em arenas improvisadas e as execuções eram celebradas com banquetes. Para os cidadãos dessas cidades, o horror havia se tornado banal, e aqueles que ainda possuíam um mínimo de compaixão preferiam se calar, pois se levantassem a voz, poderiam ser os próximos a cair sob a lâmina da injustiça. Mas o que acontece quando uma sociedade aceita o caos como norma? Quando a brutalidade se torna parte do cotidiano, o medo se instala e o verdadeiro poder passa a pertencer aos mais cruéis. A cada dia, a linha entre a civilização e a barbárie ficava mais fina, e a cidade cada vez mais próxima de um destino inevitável. Entre as práticas mais sombrias de Sodoma e Gomorra, os rituais de sacrifício eram os mais cruéis. Crianças eram oferecidas aos deuses pagãos, queimadas vivas em altares de pedra, enquanto a multidão entoava cânticos e celebrava. Acreditava-se que esses sacrifícios garantiriam prosperidade, colheitas abundantes e a proteção das divindades. Mas, na realidade, tudo isso servia apenas para alimentar a degradação moral e a insensibilidade do povo, que já não via diferença entre vida e morte, bem e mal. Os pais entregavam seus próprios filhos sem hesitar, manipulados por sacerdotes que os convenciam de que esse era um ato de devoção. Em troca, recebiam promessas vazias de riquezas e sucesso. Enquanto o fogo consumia as vítimas inocentes, os poderosos brindavam com vinho, ignorando os gritos de dor que ecoavam pela cidade. Quem ousasse se opor a esses rituais era ridicularizado ou até mesmo executado, pois contrariar essas práticas era desrespeitar os deuses e os líderes. Mas o que acontece com uma sociedade que perde o respeito pela vida, que enxerga o sacrifício de inocentes como um preço justo para seus próprios prazeres? A cada criança consumida pelo fogo, Sodoma e Gomorra cavavam um pouco mais a sua própria ruína. E quando a maldade atinge um ponto sem retorno, algo inevitável acontece. A cidade inteira fervilhava como em qualquer outro dia. Festas, comércio, sacrifícios, nada parecia diferente até que 2 forasteiros chegaram à casa de Ló com uma mensagem urgente. A destruição era iminente. A corrupção havia atingido um nível irreversível e o juízo viria sem demora. Mas quem acreditaria nisso? A população zombou da ideia, rindo da possibilidade de que Sodoma pudesse ser varrida do mapa. Afinal, durante anos, acreditaram que nada poderia detê-los. Então, a primeira chama cortou os céus. Em um instante, o riso virou grito, e o vinho derramado se misturou ao pó e à fuligem. O fogo desceu em cascatas ardentes, consumindo cada palácio, cada rua, cada vestígio de sua arrogância. O que antes era luxo virou cinzas, e os poderosos que antes desprezavam os fracos agora corriam como mendigos, sem rumo e sem salvação. Quem tentou fugir foi engolido pela fúria do fogo. Quem se escondeu foi soterrado sob os escombros. Ló e sua família escapavam no meio do caos, guiados pelos anjos com um único aviso: não olhem para trás. Mas a destruição de uma cidade não significa apenas a queda de seus muros, significa o fim de tudo o que ela representava. E para alguns, abandonar o passado pode ser mais difícil do que enfrentar o futuro. Eles corriam contra o tempo, deixando para trás tudo o que conheciam. Ló, suas filhas e sua esposa fugiam, enquanto Sodoma queimava em uma tempestade de fogo e enxofre. O desespero tomava conta, mas a ordem era clara: não olhar para trás. Não porque fosse apenas uma regra, mas porque o passado precisava ficar no passado. No entanto, algo dentro da mulher de Ló a fez hesitar. Talvez o apego ao que deixou, talvez a curiosidade, ou quem sabe o medo de seguir adiante. Foi apenas um instante.
um olhar furtivo sobre o ombro. E então, seu corpo enrijeceu. A pele se cristalizou. O movimento cessou. Ali, no meio do nada, ela se transformou em uma estátua de sal, um monumento eterno ao apego à decadência. Enquanto os outros seguiam para um futuro incerto, ela se tornou parte das ruínas do passado. Uma lembrança de que, às vezes, olhar para trás pode nos prender para sempre. Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, presas ao que já foi, incapazes de avançar? Seguram-se ao passado como se ele fosse uma âncora, sem perceber que essa âncora as impede de navegar. Mas o que realmente define nosso destino não é o que deixamos para trás, e sim o que escolhemos construir a partir daqui. Agora que você conhece a verdade sobre a vida em Sodoma e Gomorra, a pergunta que fica é: o que você fará com essa informação? Aquelas cidades não foram destruídas apenas por sua riqueza ou luxo, mas pela falta de ética, compaixão e justiça. E você? Está vivendo de acordo com os seus valores mais profundos ou se deixando seduzir pelo que é superficial? Será que está se permitindo ser consumido por práticas que não condizem com o futuro que você deseja? Chegou o momento de olhar para a sua vida. O que você pode mudar para que sua história seja diferente? Não espere pelo dia da destruição para perceber que o que realmente importa não está nas coisas, mas nos princípios que você escolhe viver. Se você está pronto para aprender mais sobre como transformar sua vida, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Vamos juntos descobrir como aplicar essas lições e criar um futuro que realmente valha a pena.